Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A resposta que o homem dá à luz da palavra de Deus é muito importante. O que você faz a respeito do que sabe é o que salva ou condena. Quando Deus nos dá a luz do seu evangelho e sua palavra, não restam dúvidas que você deve mudar o curso. Você pode estar no curso de uma colisão espiritual e nem percebeu ainda. O que você faz com a luz que recebe hoje determina onde você vai passar a eternidade. Vamos entender isso agora? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo, escrito pelo americano Dick Woodward. No estudo, comentamos uma das declarações mais importantes que Jesus fez nos Evangelhos, encontrada em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus continuou dizendo que Deus não o mandou ao mundo para condenar, e sim para salvar, mas porque Deus condena o homem. O que aprendemos com Jesus é que Deus condena o mundo, porque quando Deus apresenta a luz ou a revelação da verdade, o homem a rejeita ou se esconde dela. Mas Deus não condena o homem por causa de seus pecados. Jesus recebeu a condenação por todos os nossos pecados. Deus os condena porque quando Ele anuncia as boas novas do Evangelho, nós rejeitamos ou nós escondemos da luz do Evangelho. Por isso a resposta que o homem dá à luz da palavra de Deus é muito importante. No capítulo 9 de João encontramos uma declaração muito bonita de Jesus que diz: "Sou a luz do mundo". Esta é a passagem em que Jesus curou um homem cego e pregou em seguida. Parafraseando Jesus, ele disse aos líderes religiosos: "Eu sou um tipo especial de luz, porque esta luz que sou revela a cegueira de um homem e ao mesmo tempo dá visão a outro." Quando Dick Woodward era menino, ele vivia perto de uma mina de carvão, onde uma vez aconteceu uma explosão. Os mineiros ficaram presos no interior da mina durante 3 dias. Quando a equipe de resgate chegou até aqueles homens soterrados, um deles perguntou: "Por que vocês não trouxeram luz com vocês?" Naquele momento todos ficaram silenciosos, porque perceberam que aquele homem havia perdido a visão com a explosão e não via a luz que os membros da equipe de resgate traziam nos capacetes. Ele só soube que estava cego quando a luz chegou até ele. Naquele sermão, Jesus afirmou que a sua luz brilha para os homens, e essa luz expõe a cegueira de muitos e ao mesmo tempo dá visão àquelas pessoas que buscam a luz espiritual. Os líderes religiosos entenderam a mensagem e ficaram furiosos com Jesus. "Acaso nós também somos cegos?" A resposta de Jesus foi impressionante. "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece." Quer dizer, se não há luz, não há pecado. Ou seja, a maneira como você responde à luz determina a sua salvação ou a sua condenação. Resumindo, o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Filipenses capítulo 3, podemos afirmar que, se você quer conhecer mais da vontade de Deus para você, caminhe na vontade de Deus, até onde você pode enxergar. É como dirigir em uma estrada à noite. Você só consegue ver até onde os faróis alcançam. Você não precisa iluminar as dezenas de quilômetros que vai percorrer de uma vez, mas à medida que os faróis iluminam,
Esta é a ideia do capítulo 3 de João. O que é fé? João mostra constantemente em seu evangelho o que é fé e o que ele faz nos versículos 18 a 21 do capítulo 3. A Bíblia usa o método da repetição para nos ensinar. Observe quantas vezes Jesus usou a palavra crer. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus mostra os dois lados da moeda e apresenta duas verdades com efeitos diferentes e contrários entre si. Uma serve de luz para a outra. Quem nele crê não é condenado. Este é um lado da moeda. O outro, mas quem não crê já está condenado por não crer. Jesus define condenação quando enfoca a fé. De um lado da moeda, você pode ser salvo e ter a vida eterna. Do outro, dependendo da sua resposta à luz, você pode ser condenado. O que você faz a respeito do que sabe é o que salva ou condena. Quem é Jesus? Jesus é o Filho unigênito de Deus, a única solução de Deus e o único Salvador. O que é a vida? Vida é salvação, conforme já destacamos antes, para que todo que nele crê não pereça. Versículo 16, para que sua vida não seja jogada fora. Este é o conceito de condenação. Uma das palavras usadas para inferno é Gena, um grande depósito de lixo nos arredores de Jerusalém, o lago de fogo. Somos salvos da tragédia de uma vida jogada fora. Somos salvos de uma vida desperdiçada e vazia, livre da tirania de um vício. A salvação se manifesta para nós de tantas maneiras. Qual é a resposta para a pergunta: o que é vida? Em João capítulo 3, vida é salvação. Quanto mais você entende esta palavra, mais você entende como a vida de um seguidor de Cristo pode ser. O que é fé? Fé é olhar para Jesus na cruz, como os filhos de Israel olharam para a serpente erguida no deserto, conforme o relato no livro de Números. Esta é uma das respostas à pergunta: o que é fé? Mas Dick enfocou outra definição nesse estudo. Fé é a nossa resposta à luz que Deus dá através do seu evangelho e através da sua palavra. O que fazemos com aquilo que sabemos determina a nossa salvação ou condenação. Esta é uma das respostas para a pergunta: o que é fé? Falando sobre tudo isso, Dick Woodward conta na lição que veio à mente dele uma história sobre um oficial da Marinha que estava a bordo de um importante navio com todos os oficiais do alto escalão. Seus oficiais o procuram, perguntando o seguinte: identificamos outra embarcação na tela do nosso radar e estamos no curso de uma colisão com ela. O que o senhor aconselha? O oficial respondeu: mande uma mensagem dizendo que eles estão no curso de uma colisão conosco e que aconselhamos firmemente que mudem o curso deles 15 graus para o norte. Foi enviada esta mensagem e a resposta veio imediatamente: aconselhamos firmemente que vocês mudem o seu curso 15 graus para o sul. Afirmativo, vocês estão no curso de uma colisão conosco. Por favor, alterem o seu curso. Quando o oficial viu a resposta, ficou um pouco perturbado, mas ordenou a seguinte mensagem de volta. O oficial no comando é Peter W. Johnson, da Marinha dos Estados Unidos. Aconselho firmemente que vocês alterem o seu curso 15 graus para o norte. A resposta também foi imediata. Aqui quem fala é o marinheiro Willard Sawyer, da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Recomendo firmemente que vocês alterem o seu curso 15 graus para o sul. A resposta perturbou ainda mais o oficial, que ordenou a seguinte resposta: aconselho firmemente que vocês alterem o seu curso 15 graus para o norte. Confirme, sou o comandante da Marinha dos Estados Unidos, a bordo de um navio oficial. E lá veio a resposta:
Aconselho firmemente que vocês alterem seu curso 15 graus para o sul. Confirme, sou marinheiro da Guarda Costeira dos Estados Unidos, de vigia no farol. Quando Deus nos dá a luz do seu evangelho e sua palavra, não restam dúvidas que você deve mudar o curso. Como Dick já disse, o Evangelho de João nos oferece uma galeria de arte espiritual para responder à pergunta: quem é Jesus? Cada um dos capítulos é como uma das salas desta galeria de arte, com belos retratos de Jesus pendurados nas paredes. E quando você coloca todos esses quadros juntos, o resultado é um retrato completo de Jesus. E quando esse retrato surge, o Espírito Santo lhe dá olhos para ver Jesus. Esse retrato completo de Jesus é como um sinal de farol. Não restam dúvidas sobre quem é que deve alterar o seu curso. O farol não vai sair de lá nunca. Bom, os últimos 2 parágrafos do capítulo 3 de João nos oferecem um belo retrato de João Batista, o personagem sobre o qual falamos quando estudamos o capítulo 1. Comentamos que quando o apóstolo João se refere a Jesus, ele diz: ele era e ele era. E quando fala de João Batista, o escritor do 4º evangelho escreve: ele não era. O que vemos nesses últimos parágrafos do capítulo 3 de João é que os discípulos de João Batista lhe dizem: mestre, aquele homem que estava com você no outro lado do Jordão, no qual você testemunhou, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. João Batista respondeu: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Precisamos ter este espírito de João Batista na obra de Cristo hoje. É fácil sermos controlados pelo ciúme e pela inveja dos outros servos de Deus que se tornaram mais famosos. João Batista sabia o limite de seu território. João Batista, com apenas 31 anos e meio, sabia o que significava ser e o que não ser. É natural que um homem de 80 anos diga: vou passar tudo para alguém mais jovem do que eu. Mas João Batista tinha apenas 31 anos e meio e de imediato passou tudo para Jesus. Dick conta que uma vez ouviu a história sobre um certo pastor em Londres que tinha uma igreja muito grande. Chegou na cidade um outro pregador e muitos membros saíram da igreja do primeiro pregador e foram para a igreja do segundo. O primeiro pregador não chamava tanta atenção, nem tinha tanto carisma, mas o segundo era muito carismático. Foi difícil para o primeiro pregador. Ele era humano e admitiu que quando viu os bancos da igreja vazios, chamou uma marcenaria para vender a madeira dos bancos. Na verdade, a raiva dele era tanta que sentia vontade de passar o machado em todos os bancos. Ele estava com raiva e resolveu se isolar em uma cabana para poder cuidar disso. E quando voltou, era evidente que tinha resolvido o problema. Alguém perguntou: o que o senhor resolveu afinal, pastor? Aquele pregador respondeu: quando me isolei naquela cabana, era um homem que queria ver Cristo vir para Londres através de mim. Quando saí da cabana, era apenas um homem que queria ver Cristo vir para Londres. Dick, nessa lição, lança um desafio principalmente para aquelas pessoas que são pastores. Você quer ver Cristo vir para a sua comunidade através de você? Ou você quer ver Cristo vir para a sua comunidade? Existe uma diferença. Os últimos versículos deste capítulo são marcantes. Não está claro se essas palavras são de João Batista ou não. Algumas traduções usam até aspas
entre essas palavras, acreditando que elas sejam de João Batista. Bom, que maravilha, né? Esse ensino. E vamos continuar estudando e aprendendo cada vez mais sobre o amor de Deus. E você pode estudar toda a Bíblia na plataforma do encontrocomapalavra.com.br. Inclusive, esta lição está lá. Se esse estudo mexeu com você, não deixe de comentar aqui embaixo o que mais te marcou. Compartilhe esse vídeo também no seu grupo de estudos e se inscreva nesse canal para não perder aí o próximo encontro com a palavra. Deus te abençoe.